E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. E nesse aqui eu vou continuar o que eu estava falando no vídeo anterior, né, com a parte de alongamento, e esse aqui vai ser a parte de fortalecimento direcionado aos idosos. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, eu acabei dividindo esses dois conteúdos, mas eu havia gravado tudo como se fosse um vídeo só que tinha ficado muito longo. Então, sem mais delongas, vamos para os exercícios de fortalecimento para os idosos. Bora! O primeiro movimento de fortalecimento que eu escolhi é o movimento de empurrar. Para isso eu selecionei uma flexão inclinada com apoio para ser bem mais tranquila a execução. Só vou dar um alerta aqui que é bem importante. No momento a barra está nessa posição mais inferior, tá? Eu acho que vai ser muito difícil grande parte das pessoas conseguir realizar aqui. Então é interessante, se você puder, ao chegar aqui, ou tendo alguém que possa te ajudar, colocar a barra nessa posição um pouquinho mais alta. Só alertando, tem barras com diferentes pesos, tá? Essa barra aqui mais fina tem 10 quilos, mas essa aqui mais grossa tem 20. Então, se precisar selecionar alguma delas, ou se a de 20 já estiver aqui embaixo, só coloca a de 10 aqui em cima que vai ser mais tranquilo de você fazer. Então, vamos para a execução aqui do exercício. Primeiro passo, você vai jogar suas mãos bem aqui para frente, tá? Na largura dos ombros e encostou aqui na barra, certo? E aí você vai ver a distância da sua mão, né? Quanto que a sua mão ocupa. Coloca a sua mão um palmo, né? Mais para fora, dos dois lados aqui. Então, ó. Comecei aqui, largura dos ombros, dei um palmo para fora, um palmo para fora. Prefiro que você faça a pegada cheia. E aí o seu punho é bem importante, eu não quero que ele quebre muito aqui, senão você vai acabar colocando muita tensão no seu punho. Sempre deixe ele neutro, né, que é não ter nenhuma dobra aqui no seu punho ao realizar o exercício. Então tá com a pegada bem firme dos dois lados. Quando você for realizar esse exercício, o seu ombro pode tender a ficar meio fora do lugar, assim que nem eu estou demonstrando. O que você vai fazer? Pensa em jogar ele em direção ao seu quadril, longe das orelhas, ó. Tá? Fiz isso aqui. Uma vez que eu estou nessa posição, eu vou começar a descer o meu corpo aqui para a barra e me empurro, tá? Você pode fazer numa velocidade bem controlada aqui, não precisa acelerar. Tá? E eu estou fazendo aqui, demonstrando com a maior amplitude possível, em que o meu peitoral está encostando na barra. Se por qualquer razão você tiver desconforto em alguma articulação, seja cotovelo ou ombro, limita a amplitude de movimento que você está fazendo. Se você precisar fazer um pouquinho mais curto aqui, não tem problema. Se você precisar chegar mais perto para fazer o exercício também não tem problema, tá? Um outro ponto importante é considerar a altura que a barra está. Para mim está numa posição confortável, eu tenho 1,80 m, mas eu sei que grande parte das pessoas pode ficar um pouquinho desconfortável ao realizar o exercício nessa posição. Vou dar algumas opções do que você pode fazer. Uma delas é pegar um step, né, que vai deixar uma plataforma mais elevada aqui. Você coloca bem no meio, sobe aqui e deixa os seus pés bem próximos e realiza o exercício normalmente. Tá bom? A outra opção que tem, se não houver problema para você, é realizar uma variação da flexão no solo. Vou demonstrar agora. Tá bom? Agora eu estou aqui no chão. Coloquei os meus joelhos aqui no colchonete. Você vai apoiar as mãos no chão. O seu quadril, você vai descer ao ponto que as suas coxas ficam alinhadas com o seu tronco. Quando você for realizar o exercício, imagina uma linha entre as suas mãos que vai ficar alinhada com a altura do seu peitoral. Tá bom? E aí as dicas que eu comentei lá na barra se mantêm aqui. Então o que vai ser? Os ombros longe das orelhas, e se você sentir algum desconforto em relação a alguma articulação e precisar limitar a amplitude de movimento, não tem problema também. Sobre o número de repetições e as séries que você vai fazer, vamos explicar o que são as séries e o número de repetições. Então, para um dado exercício, digamos que a gente está fazendo a flexão ali na barra, o exercício em si tem algumas séries que você pode fazer. Então você pode fazer 1, 2, 3, 4, quantas séries forem prescritas aí para você realizar. A série é um conjunto de repetições. Então se eu falar, por exemplo, faça 2 séries de 10 repetições da flexão no solo. Então você vai fazer um bloquinho de 10 repetições aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa um pouquinho, né? Isso daí foi uma série. Aí você vai fazer um outro bloquinho de 10 repetições. Então são 2 séries de 10 movimentos. Para quem está começando a treinar, não precisa se preocupar em fazer muitas séries. Então,
por volta de 1 a 2, às vezes 3, se você já tem uma prática de atividade física, pode ser interessante para você iniciar a sua prática, mas no geral vai ficar em mais ou menos 2 séries para você fazer. E aqui o que eu estou esperando é que você fique num range, né? Num intervalo de repetições. Não se preocupe tanto com o número exato. Se em uma série você faz 11 repetições, na outra série você faz 9, não tem problema, tá? O seu músculo não sabe contar. Aqui vai ser uma coisa muito mais subjetiva, eu não espero que você chegue muito próximo da falha, que é quando você vai tentar fazer uma repetição e não consegue. A prioridade é treinar com segurança, você gostar do exercício, começar a aprender como treinar corretamente. Tá bom? Estamos começando bem, não precisa acelerar todo esse processo, beleza? Vamos para o próximo. Agora eu vou mostrar para você o movimento de puxada, é o exercício da remada com elásticos. Ele vai trabalhar a musculatura das costas, que faz a abdução horizontal, quando a gente vai abrir os braços, tá bom? Então esses músculos aqui de trás contraem para fazer esse movimento. Para isso a gente tem vários elásticos aqui que você pode selecionar como opção ao realizar o movimento. O mais importante aqui é você conseguir ter uma boa amplitude de movimento. Não pega um elástico muito pesado, que tem uma carga muito forte, que quando você fizer ele vai te puxar para frente. Vai com calma, tá? Então, digamos que eu pegue esse vinho aqui, tá? Uma altura legal para começar é essa aqui, intermediária. Né? Tem um aqui para cada mão, então você pode realizar simultaneamente o exercício. Me afasto um pouquinho. Posso começar com os ombros um pouquinho para frente, só que antes de eu puxar, ó, abrir bem o peitoral, tá? Peitoral orgulhoso aqui, e aí trago os cotovelos lá para trás. Volto controlando. Posso deixar o ombro vir um pouquinho para frente, jogo ele lá para trás e puxo, tá? Se for muito difícil para você fazer esse movimento aqui, ó, das escápulas, né, dos ombros, você não precisa fazer. Então, deixa já essa postura mais travadinha aqui, jogando os ombros mais para trás e para baixo, e aí você só faz a remada aqui. Bom, agora o próximo exercício vai ser um agachamento, que a gente vai utilizar essa caixinha aqui como um banquinho para ser um educativo do movimento de agachamento. Se para você for muito baixo esse banquinho, você tem algumas opções. Você pode levantar ele e deixar nessa posição, que aí você vai ganhar alguns centímetros aí, né, de redução da amplitude de movimento. Se mesmo assim for muito difícil para você conseguir agachar, sentar aqui com segurança, né, se você sentir muito desconforto ou insegurança ao realizar, você pode também colocar algum step em cima aqui, tá? Por exemplo, para pessoas que já têm alguma limitação em relação à articulação do quadril ou do joelho, pode ser interessante limitar no início, tá? Mesmo que seja um movimento mais curtinho aqui, para começar a perceber como distribuir o peso na sola do pé, como fazer essa transição do peso aqui sentadinho para conseguir levantar. Digamos que você consiga então realizar o exercício aqui com a caixinha e você vai sentar, pode até deixar o seu tronco aqui na vertical no final do movimento. Quando você for reiniciar a próxima repetição, você vai deslocar o seu peso um pouquinho mais para frente, né? Então a sua coluna vai angular um pouquinho mais para frente e aí você vai sentir mais segurança na hora de subir, porque se eu estiver nessa posição e tentar esticar os joelhos, eu vou tender a cair para trás. Então a gente precisa ter esse deslocamento do centro de massa um pouquinho mais para frente. Faço isso aqui e consigo subir. Tá bom? Pontos importantes de execução para esse exercício. Vamos olhar sempre para a articulação do joelho, se ele estiver fazendo esse movimento de valgo dinâmico, que é quando ele forma um X. Então os pés estão para fora, o joelho para dentro e o quadril para fora. Isso a gente sempre vai querer evitar, esse caso de fazer o movimento assim, tá? Isso é bem danoso para a articulação do joelho ao longo do tempo. Como que a gente vai fazer então? Tenta estabilizar bem os seus pés no chão, não deixa o seu arco plantar. Sabe aquele espacinho que tem entre o dedão e o calcanhar, que fica um pouquinho mais alto? Esse é o seu arco plantar. Nunca deixe ele afundar demais quando você estiver fazendo esse exercício. Para mim, foi um desafio conseguir fazer agachamento corretamente, porque eu tenho o pé chato, então ele naturalmente já tende a vir um pouquinho mais para dentro. E aí quando isso acontece, a tíbia tende a rodar para dentro e aí o joelho também tende a vir junto. Então, tive que fazer vários exercícios de reeducação e vira e mexe eu acabo errando ainda por conta disso, tá? Então presta bastante atenção em manter a ponta dos seus pés, o joelho e o quadril alinhados, sem deixar formar esse X na hora que você for subir, tá bom? Conforme você vai avançando aqui, você não precisa voltar até essa posição vertical.
você pode simplesmente agachar, já tocar aqui o quadril na caixinha e já subir novamente. Conforme isso aqui vai ficando mais fácil para você, você pode até segurar alguns pezinhos na mão, né? A gente tem halteres, tem os kettlebells, que são os pezinhos naquele formato um pouquinho diferente, que você pode utilizar aqui como uma carga adicional, tá? Mas a princípio não precisa se preocupar muito com isso. E agora eu vou mostrar um exercício para trabalhar a musculatura posterior da sua coxa, né? Essa parte de trás, juntamente com os glúteos, e também vai ter um trabalho da musculatura eretora da coluna, musculatura lombar. Para isso a gente vai fazer um movimento de stiff. Acabei pegando alguns pezinhos aqui só para demonstrar a carga. É muito importante você conseguir fazer esse exercício com a execução correta. A gente sempre vai evitar deixar a coluna muito arredondada aqui. Eu até vou deixar um card aqui em cima falando da execução do stiff, né, que está um pouquinho mais detalhada ali a explicação para você aprender a executar corretamente. Aqui só vou dar uma abordagem bem rápida. Você vai juntar os ombros aqui mais para trás, o seu joelho pode ficar semi-flexionado se você não tiver muita flexibilidade da coluna, e aí a gente vai evitar arredondar a lombar, certo? Então vou descer até o momento que eu sinto que tenho controle aqui da minha postura e sobe. Só vou mostrar rapidamente uma outra opção que você tem para trabalhar a musculatura posterior de coxa e do glúteo, que é a elevação pélvica. Coloquei aqui o colchonete novamente. Vou me deitar aqui. O exercício vai ser elevar o quadril aqui para cima, né? Elevação pélvica. Então, eu vou contrair a musculatura do meu glúteo para conseguir fazer esse movimento. Aqui em cima eu até posso segurar um pouquinho e posso até dar uma apalpada aqui para perceber essa musculatura ativando. Volto bem controlado e sobe, tá? Esse aqui é um exercício que tem a execução bem mais simples do que a do stiff que eu mostrei antes, tá bom? Mas o stiff vai ter um trabalho maior da musculatura lombar. Então tem que balancear bem aí para ver qual que você se sente melhor para executar e de acordo com os seus objetivos. A distância dos seus pés é importante, tá? Não deixa os seus pés muito pertinho aqui do seu glúteo na hora de fazer o exercício, senão a sua amplitude vai cair bastante, você não vai trabalhar tanto a musculatura alvo aqui dos glúteos, tá bom? Então, deixa os pés um pouquinho mais para frente e percebe bem essa musculatura ativando. Normalmente tem bastante gente que sente dificuldade em perceber o glúteo trabalhando. Então essa técnica de tocar na sua musculatura e perceber essa tensão ajuda pelo menos a guiar essa ativação muscular. Agora, aproveitando que já estou aqui no solo, vou mostrar o exercício de abdominal que eu tinha pensado para vocês. Tem algumas opções para você realizar aqui no solo, tá? A primeira delas, bem simples, tá? Isso aqui para alguém que não tem um condicionamento físico ainda muito bom, que é simplesmente você tirar os calcanhares aqui do chão e sustentar essa posição. Tá? Você já vai perceber a musculatura do seu abdômen trabalhando aqui, simplesmente para sustentar a sua perna aqui e evitar que o seu quadril se mexa. E aí você pode fazer pequenas baterias de tempo, né? Você pode, por exemplo, segurar 5 segundinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. Dá uma respirada. Faz novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. Faz novamente, tá? Você pode fazer algumas repetições dessas para contar uma série, 5, por exemplo, e depois descansa um minutinho. Por último, a gente tem a opção clássica da prancha. Vou deixar o card aqui em cima explicando como que você pode realizar a prancha corretamente. Só vou demonstrar aqui rapidamente, né? Deixando os braços na vertical, ombro longe da orelha. Na prancha você pode fazer um pouquinho de retroversão pélvica, né? Que é jogar o quadril aqui para dentro, tá? Você não precisa ficar arrebitado aqui, pode jogar ele um pouquinho para dentro e sustentar essa posição, tá bom? Se for muito difícil para você, você pode fazer a variação com o joelho apoiado. Vai diminuir a resistência que você vai ter que suportar aí. É uma contração isométrica, né? Não tem movimento. Nenhuma dessas opções que eu passei tem movimento, porque a gente tem que pensar em especificidade. O que é isso? É uma palavra bonita e complicada aí, mas que quer dizer que o nosso treino tem que ser específico em relação ao que a gente quer melhorar. Se eu quero melhorar o controle, a estabilidade da minha coluna, eu não vou ficar fazendo movimentos de flexão de coluna, como normalmente a pessoa vai fazer os abdominais aqui assim, né? Tá. Isso aqui não é específico para melhorar
a segurança em relação à minha coluna. O que vai ajudar é ter essa contração isométrica para melhorar a minha postura. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse treino aqui direcionado mais para o público idoso. Lembra de mostrar isso aqui para os seus pais, para os seus avós. E se você é um idoso que está assistindo esse vídeo, meus parabéns, muito legal ver você aqui no YouTube. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. E só relembrando, esse aqui é um projeto que eu estou fazendo aqui na academia do condomínio em que eu moro. Se você achar essa ideia interessante aí no condomínio em que você mora, para conseguir mostrar mais para a sua comunidade como utilizar esse espaço, me manda um e-mail que vai ser um prazer conversar aí e ver como a gente pode viabilizar esse projeto. Mais uma coisa muito importante, tenho que relembrar aqui que os treinos que você vê no YouTube, treino para fazer isso, treino para aquilo, até mesmo esse aqui que eu estou mostrando, eles são bem gerais, Se você quiser alguma coisa mais personalizada, tendo as adaptações que eu falei que são necessárias, de cada pessoa, de acordo com o seu histórico, de acordo com as suas limitações, e você quiser esse atendimento personalizado, também me manda um e-mail aqui embaixo que vai ser um prazer te atender através da consultoria online, ou se quiser que eu seja o seu treinador e te acompanhe com mais frequência, beleza? Aqui do lado estão aparecendo outros vídeos para você aprender mais sobre treinamento e melhorar os resultados dos seus treinos. Eu vou ficando por aqui e valeu!